Rainha da Escócia nunca foi uma coitadinha. Ela perdeu a cabeça porque cometeu erros e foi ambiciosa demais, e a vida cobrou seu preço. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph, e a Maria Stuart, rainha da Escócia, não teve uma vida trágica por azar, como você normalmente pensa depois de ver séries e filmes. Ela teve uma vida trágica sim, porque decisão atrás de decisão ela escolheu ou foi empurrada a escolher exatamente o caminho que ia destruir ela mais rápido. Casou por ambição de coroa, viu o marido participar de um assassinato dentro do próprio castelo. Casou de novo com quem provavelmente matou esse marido. Não que ele não merecesse morrer, né? Mas enfim, foi abandonada em plena rebelião armada, presa, forçada a abdicar do próprio trono para o próprio filho bebê. Aí fugiu para a Inglaterra pedindo ajuda da prima e ganhou quase 20 anos de folga em um castelo de luxo. E, mesmo com tudo de bom e do melhor, ainda tramou para tentar tomar o trono da prima e ter os dois tronos ao mesmo tempo. Decisão que finalmente custou a cabeça dela de verdade. Bora entender como uma rainha, então, acumula tanto erro catastrófico numa vida só. A Maria virou rainha da Escócia com só 6 dias de vida, depois da morte do próprio pai, James V, em dezembro de 1542. Ela foi criada majoritariamente na França, prometida ainda criança ao próprio Delfim francês. Ela virou brevemente rainha da França também, através desse primeiro casamento, até o marido morrer jovem em 1560, deixando ela viúva aos 18 anos e sem papel relevante nenhum dentro da própria corte francesa que a tinha criado. Foi nesse momento que ela teve que voltar para o próprio país, que mal conhecia de verdade, para assumir o próprio trono de fato, não só de título. Chegando à Escócia, ela não sofreu só uma discriminação por ser mais francesa do que escocesa. O problema maior foi religioso. Ela era católica fervorosa e a Escócia tinha se tornado majoritariamente protestante, com o poder político junto ao religioso. O pregador protestante John Knox, a figura central da reforma escocesa, condenava abertamente qualquer ideia de mulher governando sozinha, chegando a publicar panfletos anos antes, instituindo contra o que ele chamava de monstruoso regime das mulheres. A Maria, completamente isolada, então, procurou se casar para melhorar sua posição e conseguiu ter um casamento vantajoso. Só que ele escolheu o próprio primo, isso em 1565, o Henry Stuart, o Lord Darnley. Claro que tudo começou bem, mas tudo foi indo de mal a pior. O Henry Stuart, o Lord Darnley, era católico, embora sua posição religiosa não fosse o principal problema no início. Na verdade, ele tinha uma enorme vantagem. Ele também descendia dos Tudors, o que fazia dele um excelente candidato dinástico. O casamento com a Maria Stuart, então, uniria duas linhagens com direito ao trono inglês. No começo, o casamento foi recebido com entusiasmo por parte da nobreza católica. A Maria também parecia apaixonada por ele. Ele era bonito, alto, jovem e de sangue real. Parecia uma boa escolha. O problema é que ele não se comportou direitinho. Pouco depois do casamento, ele passou a exigir que fosse proclamado rei e não consorte. Ele queria governar e ter direito à coroa, inclusive se a Maria morresse. Pelo menos aqui ela não concordou. Mas a partir daí ele ficou ressentido e começou a se aproximar dos nobres descontentes. O ponto de ruptura veio em 1566, quando ele participou da conspiração que assassinou o David Rizzio, secretário e amigo próximo da Maria. O Rizzio foi morto brutalmente dentro do Palácio de Holyrood na presença da própria rainha, que estava grávida de 6 meses do futuro James VI. Depois desse episódio, a Maria nunca mais confiou nele. Claro, o bebê nasceria então meses depois, em junho de 1566. Mas o casamento, que deveria ter sido um reforço dinástico, já estava àquela altura morto. Mas ainda não estava enterrado, mas a gente vai chegar lá. Depois do assassinato do Rizzio, a relação entre a Maria e o Darnley nunca se recuperou. Claro, ela passou a evitar a proximidade física e política com ele, tratando o próprio marido cada vez mais publicamente como uma figura descartável e sem confiança nenhuma. E foi dentro desse ambiente de desconfiança mútua profunda que o Darnley morreu, em circunstâncias que até hoje os historiadores debatem se a própria Maria estava envolvida nisso. Na madrugada de 10 de fevereiro de 1567, a casa em Kirklefield, em Edimburgo, onde o Darnley estava se recuperando de uma doença, provavelmente varíola, explodiu com uma pólvora plantada dentro do próprio castelo. Só que o próprio corpo do Darnley foi encontrado no jardim ao lado da casa, não nos escombros, sem marca visível de ferimento causado pela explosão em si.
sugerindo fortemente que ele tinha sido morto antes da explosão acontecer, provavelmente sufocado ou estrangulado, e a explosão foi usada como uma cortina de fumaça. Ficou legal essa frase, para disfarçar o assassinato real. Aquela mesma noite, inclusive, a Maria tinha estado com Darlene Kicklefield horas antes, participando de uma celebração de casamento de um criado da corte que aconteceu em paralelo em Edimburgo, deixando a casa pouco antes da meia-noite, alegando que tinha compromissos e retornando ao Palácio de Holyrood. Horas depois, a casa explodiu. A proximidade temporal entre a saída dela e a explosão alimentou quase que imediatamente suspeitas sobre o grau de conhecimento prévio que ela podia ter tido sobre o que estava prestes a acontecer. O principal suspeito era o James Hepburn, conde de Bothwell, um nobre poderoso, próximo a Maria, com um histórico de ambição política agressiva. Ele foi levado a julgamento em abril de 1567 e absolvido, numa decisão que os historiadores tratam quase de forma unânime como um resultado manipulado, já que ele foi julgado num tribunal fisicamente ocupado pelos seus próprios soldados e saiu absolvido com as mãos limpas em questão de horas. Não foi justiça, foi um teatro processual servindo para limpar o nome de alguém que praticamente todo mundo em Edimburgo já considerava culpado. E é claro que ele não cometeu, se ele cometeu o crime, porque amava Maria. Era outra decisão política. O Darley, o segundo marido, tinha se tornado um estorvo político significativo. Ele era vaidoso demais, instável demais, e ainda por cima já tinha traído a confiança de alinhados nobres poderosos ao entregar informações comprometedoras sobre o próprio envolvimento lá na morte do Rizzio, tentando salvar a própria pele. O Bothwell, junto com outros nobres, assinaram um pacto secreto conhecido como Craiglang Bond, meses antes da explosão, que já discutia abertamente formas de remover o Darley do tabuleiro político, o que sugere uma premeditação em grupo, não uma decisão isolada de um homem que estava agindo sozinho por ciúmes ou ambição pessoal. E é claro que esse escândalo chegou ao nível internacional. A própria Elizabeth, ao saber do assassinato, escreveu uma carta para Maria expressando preocupação e recomendando fortemente que ela investigasse e punisse o verdadeiro culpado antes de qualquer decisão. Então, a própria prima, Elizabeth, que não erra nunca, já enxergava à distância o precipício que se abria em frente da Maria. E a Maria, mesmo assim, seguiu direto rumo ao precipício. E vale mencionar a própria controvérsia das famosas Casket Letters, as cartas do caixão, porque é a peça central de todo o debate sobre a culpa da Maria. Meses depois da morte do Darley, apareceu uma caixa contendo cartas e poemas supostamente escritos pela Maria para Bothwell, sugerindo que ela tinha conhecimento prévio e até estava sendo uma cúmplice do assassinato do marido. Cartas que os próprios inimigos políticos dela, incluindo o meio-irmão Murray, usaram como prova central para justificar depois a deposição dela. Só que a autenticidade dessas cartas é questionada por historiadores até hoje. As originais, desapareceram décadas depois, restando só cópias e traduções feitas por pessoas com interesse político claro em incriminar Maria, o que torna praticamente impossível hoje confirmar com certeza se o conteúdo era genuíno, mais ou menos adulterado ou se era inteiramente forjado. Só que aí, menos de 3 meses depois da morte do Darley, em 15 de maio de 1567, ela se casa com o Bothwell. Só que nada é simples na vida da Maria Stuart. Teve um episódio que divide os historiadores até hoje sobre o grau real de escolha que a Maria tinha. Em 24 de abril de 1567, o Bothwell interceptou a Maria durante uma viagem perto de Edimburgo e a levou com escolta armada até o castelo de Dunbar. Episódio que fontes da época já se dividiam em descrever como um rapto ou um encontro arranjado com a própria ajuda da Maria, para parecer um rapto para dar cobertura política ao que já vinha sendo negociado nos bastidores. A Maria ficou em Dunbar quase 2 semanas, sob o controle do Bothwell, e é aqui que o negócio fica pesado. Alguns historiadores acreditam que, além de sequestrada, ela foi estuprada, e ele o obrigou física e sexualmente como uma forma de garantir que ela não tivesse escolha social, a não ser casar com ele depois, já que, para os padrões da época, a mulher comprometida sexualmente fora do casamento precisava se casar com o próprio agressor para evitar desonra pública ainda maior. E detalhe que tem relatos que dizem que ela
comentou de forma velada sobre ter sido forçada a se casar, nunca dando detalhes. De qualquer forma, mesmo se fosse encenação consentida pela Maria, isso não anula automaticamente a possibilidade de uma violência real ter acontecido dentro daqueles dias em Dunbar. As duas coisas não são mutuamente excludentes. Uma mulher pode ter aceitado politicamente a narrativa de rapto como uma saída estratégica e ainda assim ter sofrido violência real na parte de um homem que já tinha motivo de sobra para impor a própria vontade por força. O casamento em si foi uma cerimônia protestante, apesar da Maria ser católica, mais um sinal de o quanto aquela união era movida por cálculo político desesperado, e nem afeto e nem fé compartilhada. E a reação da nobreza escocesa foi imediata e violenta. Boa parte dos lords, que já viam em Bothwell uma desconfiança profunda, se recusaram a aceitar aquele casamento como legítimo, formando uma coalizão armada contra o próprio casal real semanas depois. Em 15 de junho de 1567, um exército de lordes rebeldes confrontou a Maria e o Bothwell em Carberry Hill, perto de Edimburgo, e foi aí que o marido do ano abandonou o barco afundando. Sério. Percebendo que a própria posição militar era insustentável, ele negociou uma passagem segura para ele fugir, deixando a Maria completamente sozinha, cercada pelos próprios lordes rebeldes, sem exército, sem aliado e sem marido. O Bothwell fugiria então para a Escandinávia, acabaria preso na Dinamarca por outras questões e morreria anos depois, louco e sozinho, numa prisão dinamarquesa, e nunca mais veria a Maria de novo. Ela não conseguiu negociar, foi levada de volta para Edimburgo sob escolta, com a multidão nas ruas gritando insultos e xingamentos, chamando-a publicamente de adúltera e assassina. Ela foi levada sob custódia dos lordes rebeldes para o castelo de Loch Leven, numa ilha isolada no meio do lago escocês, uma prisão física e simbólica ao mesmo tempo. E foi ali, durante o cativeiro inicial, que ela provavelmente sofreu um aborto de gêmeos, concebidos ainda durante o breve casamento com Bothwell. Esse episódio é um que boa parte do resumo popular da vida dela pula. Apesar do peso físico e emocional evidente que representava a mulher recém-abandonada pelo marido, presa numa ilha, sofrendo um aborto em um cativeiro sem qualquer conforto médico adequado. E detalhe que esse castelo era controlado pela mãe do segundo marido, que tinha sido assassinado. Então imagina a torta de climão. Sob pressão constante, incluindo ameaças veladas de execução, a Maria foi forçada a assinar o documento de abdicação em 24 de junho de 1567, cedendo formalmente o trono escocês para o próprio filho, James VI, que só tinha 13 meses de idade, claro, incapaz de governar sozinho, e deixando a regência nas mãos do meio-irmão dela bastardo, o Conde de Moray. Uma rainha que tinha herdado o próprio trono com 6 dias de idade terminou perdendo esse mesmo trono, forçada a assinar um documento sobre coação, entregando o poder para o próprio filho bebê, que ela mal tinha tido chance de conhecer, já que ele tinha sido afastado dela logo depois do nascimento, por questões de segurança e também de política. Depois disso, a Maria não tinha mais nada a perder e conseguiu fugir de Loch Leven com William Douglas, um jovem parente da própria família que vigiava o cativeiro, tinha se apaixonado pela Maria ao longo dos meses de prisão e ajudou a arquitetar a fuga, roubando a chave do próprio castelo para libertar ela numa noite de maio de 1568. Ela conseguiu escapar no dia 2 de maio, então. Livre, ela reuniu rapidamente cerca de 6.000 apoiadores e tentou recuperar o trono pela força, mas o levante terminou em desastre. Derrotada na Batalha de Landslide apenas 11 dias depois, a Maria não viu outra alternativa senão fugir para a Inglaterra em 16 de maio de 1568, pedindo proteção à prima Elizabeth I. Só que, claro, em vez de encontrar uma aliada, a Maria foi recebida com cautela. Elizabeth I recusou-se a recebê-la pessoalmente e determinou que ela permanecesse sob custódia enquanto avaliava sua situação. A rainha inglesa ficou diante de um dilema: ajudar uma soberana deposta ou prender uma mulher que também tinha um forte direito ao trono da Inglaterra. Ou seja, ela acabou indo para a Inglaterra, mas tudo bem, ela ganhou um castelo, ficou como se fosse uma prisão domiciliar de luxo, engordou porque comia como uma porca véia, como uma rainha. Inclusive, desenvolveu problemas de saúde crônicos, incluindo um reumatismo que a deixava com dor constante e mobilidade cada vez mais limitada. Além disso, ela tinha o seu séquito, suas damas de companhia, uma pequena corte, também empregados, andava a cavalo e ainda conspirou, é sério, por favor. Mas primeiro, por que a Elizabeth não a levou em julgamento pelo possível assassinato do segundo marido? Não foi por carinho, foi pela boa e velha política, porque seria um desastre.
A Maria era uma rainha ungida, uma soberana legítima. Condená-la por um suposto crime cometido na Escócia significaria que a Elizabeth reconhecia que um tribunal inglês podia julgar a outra monarca. Isso criaria um precedente perigosíssimo. Afinal, se qualquer rei pode ser julgado por outro reino, quem garantia que isso não podia acontecer com a própria Elizabeth? Além disso, as provas eram extremamente controversas. As cartas que eu comentei há uns minutos atrás, as famosas cartas do baú, as casket letters, já que até hoje os historiadores discutem se elas eram autênticas, parcialmente alteradas ou falsificadas. A Elizabeth nunca teve certeza suficiente para condená-la por esse caso, nem hoje em dia a gente tem. Por isso, ela escolheu um caminho muito mais conveniente. Ela não absolveu a Maria, mas também não a condenou. Manteve-a sob custódia por quase 19 anos. O problema para Elizabeth era que quanto mais tempo a Maria permanecesse viva, mais ela se tornaria o foco de conspirações católicas. Quase toda a conspiração para depor Elizabeth acabava envolvendo o nome da Maria como futura rainha. Começou já em 1569, um ano depois que ela estava na Inglaterra, com o complô ou rebelião dos Northern, um levante armado de nobres católicos do norte, já que tinha como objetivo depor a Elizabeth e colocar a Maria no trono. Esse complô foi esmagado rapidamente, mas mesmo assim, já no primeiro ano de prisão da Maria, algo de errado não estava certo. Aí, passando os anos de confinamento, ela realmente começou a querer mais do que podia e mais do que deveria. Começou a se envolver repetidamente em conspiração, visando depor a própria prima e tomar o trono inglês para si. Mas ninguém tinha certeza disso no começo, né? O complô de Ridolf, em 1571, planejava uma invasão espanhola combinada com um levante católico interno para depor Elizabeth e colocar Maria no trono. Aí também teve o complô de Tottenham Morton, em 1583, que tinha objetivo parecido com o apoio francês. Nenhum dos dois avançou o suficiente para ameaçar Elizabeth de verdade, mas cada um deles ia minando ainda mais qualquer chance de Maria algum dia recuperar a liberdade real. Foi só em 1586, quando vieram à tona as cartas da conspiração de Babington, indicando que a Maria aprovava o plano para assassinar Elizabeth, que a rainha inglesa, então, encontrou uma base jurídica e política forte para levar a rival a julgamento. Mas veja bem como foi o mecanismo de descoberta da conspiração. Bam, 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 bam. O Francis Walsingham, o chefe de espionagem da Elizabeth, já suspeitava havia muito tempo do envolvimento da Maria em conspirações e organizou a operação elaborada de interceptação, permitindo que as cartas cifradas fossem trocadas entre a Maria e os conspiradores, para que passassem por um canal aparentemente seguro de um barril de cerveja. Enquanto, na verdade, cada mensagem era copiada, decifrada por um criptógrafo da própria coroa e só depois entregue ao destinatário original, sem suspeita nenhuma da armadilha em curso. A Maria, confiante na segurança daquele canal, escreveu com detalhe explícito, aprovando o plano de assassinato. Exatamente a prova documental e irrefutável que Washington precisava para finalmente convencer Elizabeth a agir. Depois disso tudo, não tinha mais como segurar a barra que é gostar da Maria e defendê-la. Em outubro de 1586, ela foi levada ao julgamento final, que atrasou um pouco porque ela negou até o fim qualquer legitimidade daquele tribunal. Ela argumentou com firmeza que, como uma rainha ungida e estrangeira, não estava sujeita a uma lei inglesa e que aquele julgamento inteiro não tinha uma autoridade jurídica sobre ela. O tribunal cagou e andou. Foi formado por uma comissão de nobres ingleses nomeados só para esse caso. E, ao final, condenou ela à morte com base nessa prova documental. Só que a decisão de cortar a cabeça, a Elizabeth ficou hesitando alguns meses, até fevereiro do outro ano, antes de finalmente autorizar a execução. Ela mesma disse depois que estava no meio de uns papéis, que ela não autorizou nada, enfim. Ela foi julgada em outubro, a Maria, e foi executada em 8 de fevereiro do ano seguinte, no castelo de Fortham. Decapitação que, segundo relatos preservados, precisou de mais um golpe de machado para se completar, numa cena macabra que fechou com violência física correspondente uma vida inteira, marcada por decisões atrás de decisões, levando direto para o mesmo desfecho fatal. A Maria foi inicialmente sepultada na Catedral de Peterborough sem grande pompa, mas décadas depois, já com o próprio filho James VI reinando como rei da Inglaterra e da Escócia, ele mandou trasladar os restos da mãe lá para a abadia de Westminster em 1612, colocando ela finalmente num túmulo condizente com seu status real.
De qualquer jeito, no final das contas, a linha sucessória que a Maria tanto lutou, tramou e morreu tentando garantir acabou se realizando de qualquer forma, sem precisar de golpe nenhum. A Elizabeth morreria sem ter um filho em 1603 e o trono inglês passaria exatamente para o filho da Maria, o James VI, unificando as duas coroas, que ela nunca conseguiu controlar ao mesmo tempo em vida. Tudo que ela tramou para forçar, através de conspirações e violência, o próprio tempo entregou de graça para o filho que ela mal teve chance de conhecer. Então fica esse detalhe amargo pro final desse vídeo. Se ela simplesmente tivesse sossegado o facho, tivesse esperado quietinha na dela, só comendo de boa, sem tramar nada, o próprio filho teria entregado a ela exatamente a coroa dupla que ela perseguiu a vida inteira através de casamentos errados, aliança errada e conspiração errada. A paciência teria valido muito mais do que qualquer plano que ela tentou executar. E talvez seja isso que torna a história tão fascinante e desconfortável ao mesmo tempo. Não tem um vilão único, fácil de apontar, nem uma vítima pura, sem responsabilidade nenhuma. A gente tem a história de uma mulher real, ambiciosa, inteligente, cercada de homens violentos e oportunistas, tomando decisões e vivendo até o fim com a consequência acumulada de cada uma delas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.